assunto extremamente, não é só desagradável, é assim, espantoso. Falta adjetivos para falar sobre a violência contra a mulher. Infelizmente é um tema recorrente, e eu falo porque é recorrente porque toda hora, todo momento nós fazemos entrevistas sobre o tema e sempre está acontecendo um caso em paralelo. Então, cada vez mais a gente não entende, por mais consciência que as campanhas tenham feito, por mais discernimento sobre o tema, sempre tem um caso de violência contra a mulher. E agora tivemos 2 casos, assim, estarrecedores, que foram um caso aqui na cidade de Santos e um outro, eu acho que foi em Pernambuco, se me falha a memória. Um caso lá de Pernambuco, 61 socos foram dados no elevador, gravados, cuja violência foi tão extrema que a juíza até se recusou, depois do 5º soco, a ver a cena, porque passou mal. E em Santos, uma médica que teve os ossos da face esmigalhados ou comprometidos, que precisaram ser reparados através de cirurgia. E é uma coisa assim que nos assusta, né? E a gente tem que conversar sobre o tema. Eu vou conversar com a doutora Vanessa Siqueira, que é da Comissão de Violência contra a Mulher, ela faz parte. Prazer tê-la aqui. Prazer. E cada vez que eu falo sobre esses temas, é uma coisa, gera uma revolta muito grande, né? Eu acho que na sociedade inteira, não só a covardia que se tem, né? Sim, é um assunto bastante espinhoso. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Serginho. Esse assunto machuca todo mundo, mexe com toda a sociedade, mas é muito importante a gente falar a respeito. A violência doméstica acontece dentro das casas. E dentro das casas é algo difícil de você perceber, quem está do lado de fora. A pessoa que está envolvida nisso não dá sinais para a sociedade como um todo. E a violência acontece muitas vezes em silêncio. Então, assim, o que eu sempre levanto, Serginho, que eu acho interessante para a gente até combater, tentar combater, minimizar de alguma forma, é que todos os sinais de violência têm que ser enfrentados, ou seja, o feminicídio, que é a ponta de uma violência doméstica mais agressiva que tem, ela não começa nunca com um feminicídio, ou quase nunca. Começa com uma violência emocional, brincadeirinhas de mau gosto, empurrões e tudo mais, e vai elevando gradativamente para chegar naquele ponto. Então eu acho interessante até os casais perceberem, se analisarem, peraí, eu estou passando por uma situação de violência aqui, isso não quer dizer que você tem que se divorciar, que acabou tudo, e você não está afim naquele momento de acabar com aquele relacionamento. Mas você tem que enfrentar aquilo e cuidar daquela relação. Uhum. Chegar e procurar ajuda, falar, espera aí, a gente está num relacionamento que não está muito legal, vamos acertar isso? E eu tenho visto isso acontecer e isso melhorar muitos relacionamentos. O que me chama a atenção é a idade das pessoas que cometeram, pessoas jovens, no caso dos seus 20 e poucos anos, nunca justificando, tá? Mas às vezes as pessoas têm 10, 15, 20 anos casado, uma idade maior, com problemas com os filhos, as discussões são maiores e o desgaste da relação acaba gerando sempre uma fala ruim, e aí acaba, se as pessoas não perceberem fazer o que você está falando, elas têm que ir embora e largar cada uma da outra para ter uma posição para evitar que aconteça isso, né? Sim. Mas o que me chama a atenção é que pessoas que nem casamento não tinham relacionamentos e jovens e uma extrema violência. Não estou justificando com coisa, mas a convivência é completamente distinta de quem tem uma vida a dois, com filhos e com contas e tudo mais, e que leva uns gastos do relacionamento, e aí às vezes as pessoas se perdem ali até cometer coisas que não podem ser feitas. Mas no caso não. Sim, esse caso, por exemplo, da médica que você comentou, que a médica é daqui de Santos, mas se eu não me engano, a discussão toda ocorreu em São Paulo, né? Que eles foram passear, comemorar o aniversário dela, enfim. São namorados, né? Parece que não moravam juntos, não sei. Eu também não me aprofundei a essa parte. Então, o que a gente vê muitos namoros também, né? Que não deixa de ser,
com esse grau de violência, né? Muitas vezes fica sendo mascarado um carinho, uma atenção, um cuidado com uma dependência emocional do outro lado também, né? Sim. Já entrando por um viés já que não é nem jurídico, mas enfim, cabe a cada um perceber o que te falta, o que está levando aquilo, porque não é normal uma pessoa ser seu dono. Né? Então, assim, aquele machismo estrutural e tudo mais, que nem nós tínhamos conversado um pouquinho antes, que não tem mais só a dependência econômica, né? Tem a dependência emocional, tem a dependência, às vezes, de estar com alguém, a pessoa só tem essa necessidade. Então, isso não é legal, né? Que, na verdade, um casal tem que se completar, qualquer relação a dois tem que ser assim, tem que ser leve, boa, uma boa convivência e tudo mais. Não é normal uma pessoa chegar, como eu já vi isso, já presenciei, um rapaz brincando com a menina, pegar a camisa e jogar nela, ficar batendo nela, ela dando risada. Então não é normal você aceitar isso. Cabe a todos nós, como uma sociedade, chegar e observar e chamá-la. Olha, isso aí não é legal, isso aí é uma agressão e tudo mais, para você se conscientizar. Muitas vezes você não percebe, você acha que aquilo é uma brincadeira. Não, é importante, e até nessa quebra de casal, ao contrário também, porque a partir do momento que ela faz, o cara acha que também, pô... Sim, sim. E aí você vai perdendo a medida, porque uma coisa dessas brincadeirinhas, e eu não falei até num relacionamento longo, duro, e às vezes o casamento ele não é fácil, ainda mais com problemas e com isso e aquilo, se perde. Eu falo, olha, eu já bati, automaticamente falo, eu já fiz a camiseta, eu vou. E aí a agressão entre casais começa, o ciúme começa. Enfim, nós tivemos há pouco tempo um caso também de um outro policial militar aqui em Santos, que deu não sei quantas facadas. Sim. O rapaz lá de Pernambuco, se me falha a memória, era um atleta e também era forte e quis exercer ali... Bem maior do que bem mulher, maior que ela, e 60 socos. E o mesmo perfil daqui do rapaz de Santos, praticamente a mesma idade, os dois fortes e, segundo os advogados, tomam anabolizantes, como se fosse justificar alguma coisa. Enfim, são casos que não param os casos. Fora aqueles que a gente não conhece, e fora esses anos inteiros que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e que acontecia dos mais ricos aos mais pobres, dentro de comunidades, dentro de lugares luxuosos, a violência contra a mulher. Esses 3 casos aí que você citou, teve gravação de câmera, teve filmagem, teve testemunhas, e os outros casos que acontecem nas periferias e tudo mais, que não tem esse tipo de divulgação. Às vezes as pessoas, os vizinhos, os amigos têm receio de denunciar aquela pessoa, porque sabe que ela é violenta mesmo. Então, assim, tem que ter uma consciência, assim, uma mudança de padrão. E como o machismo é algo que foi construído, eu acredito de verdade que pode ser reconstruído, né, desconstruído, e mentalidades assim como a sua, eu acho que já ajuda bastante a sociedade. Na verdade, né? Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu que foi... ele ainda voltou a ser juiz criminal, né, na carreira e tal, e ele participou de alguns... ficou no crime há muito tempo, né? E participou de alguns julgamentos importantes, e ele me disse, falou, olha, 75% dos crimes são crimes passionais. Sim. O cara foi traído, ou o cara tem ciúme e precisa justificar a honra e tudo. Sim. E aí eles acabam na prisão e acabam sendo sequestrados pelas facções criminosas, e naturalmente. Mas eram pessoas que estavam lá e que acabavam cometendo um outro tipo de crime. O dessa médica, por exemplo, me parece também, que foi divulgado amplamente na televisão e tudo mais, é que ele estava com ciúmes dela porque ela tinha mandado uma foto para um outro rapaz, como se isso justificasse esse tipo de atitude. Então, assim, não deu certo, ela está afim de outro, está num outro tipo de relacionamento, é só terminar. Entendeu? Então, assim, essa cultura de machismo, de achar que é dono daquela pessoa, que ela é minha, entendeu? Então, não tem como. A pessoa tem que estar com o outro realmente livremente querendo estar com o outro. Não, isso daí é uma questão que tem que... Essas brigas, essa questão, essa loucura da internet, ela faz com que as pessoas fujam nos assuntos principais. E acabe uma discussão
sem fim sobre nem todo homem é ruim, sabe? E nem toda mulher é boa, mas que a violência contra a mulher é muito maior que qualquer violência que você tem. Então, a gente tem que pontuar o que é verdade, não adianta... Porque qualquer fala você é mal interpretado, e a gente procura fazer o que é certo. Sim. Isso é uma coisa terrível que está acontecendo. Ao longo desse tempo que eu faço esse programa, estou perdendo a conta, e eu, como tenho uma memória boa, eu vou lembrando dos casos e das pessoas que vieram aqui, e eu vou lembrando. Nós temos uma... E não para. Nós temos uma somatória enorme disso aqui. Jogar o celular na parede é uma violência. Pegar o teu notebook e falar que você não vai mexer mais nele porque foi você que deu, também é violência. Tem várias coisas tão sutis. Tirar o cartão, você não vai mais usar o cartão. Não é assim que se faz. Tem que ter uma conversa da parte financeira. Olha, estamos gastando muito e tudo mais. Tem que deixar o cartão com a pessoa e tudo mais. Não está afim disso aí, então não pratique a violência. Sim. Então, conversa, faz um rearranjo, ou senão, realmente termina. A violência é o estopim, como você bem colocou no começo. Sim. E aí, então o casal tem que ter uma dinâmica. Sim. A mulher, se ela percebe que o cara que o homem tem uma conduta já agressiva e tudo mais, saia. Não coloque lenha na fogueira esperando que ele vai... Também tem isso. Então, nós temos ali... na verdade, o nosso trabalho jurídico acaba extrapolando até para o trabalho psicológico. Com certeza. Você acaba atendendo naturalmente e sabendo. Sim. Você tem comunicação com os psicólogos e tal. Você tem essas questões, você tem os dois lados. Então, que vão alimentando, vão botando gasolina. Realmente, existem pessoas que gostam de estar dentro de um relacionamento agressivo e violento, então tem que ser realmente tratado e tudo mais, né? Tanto é que esse rapaz aí, voltando ao caso da médica, parece que ele está recebendo visitas, cartas, enfim, tem várias pessoas querendo namorar com ele. Então, é algo assim a ser estudado, existe uma patologia nesse sentido, né? Então tem que ser tratado, curado e não pode ser normalizado, esse é o normal. As mulheres gostam disso? Não, jamais. Não. Chama a atenção o resultado final, que é uma coisa estarrecedora. Sim. Mas há todo um universo dentro dessas questões que às vezes as pessoas não trazem, as pessoas só discutem. São medidas paliativas dentro do relacionamento. Você não sabe a criação do cara, você não sabe a criação, se o pai batia na mãe e ele viu isso daí. Você não sabe se em muitos casos, não vou fazer isso porque meu pai fazia, mas em outros casos, estou acostumado da mãe ser, às vezes, com o pai, uma pessoa que... e aí ela acha que ia fazer e pega um cara que é violento, aí dá esse conflito. Dá esse choque. Dá esse choque, quer dizer, você tem um monte de possibilidades. Violência gera violência, não tem jeito, né? Então, percebendo que há algum perfil, algum cisco de violência, você não pode chegar e jogar mais lenha, como a gente está falando. Isso aí tem que ser trabalhado, né? Você comentou que a gente também tem um trabalho psicológico. Eu não tenho expertise na área, mas eu gosto bastante do assunto, estudo bastante o assunto e indico para fazerem realmente terapia, procurar tratamento e tudo mais, quando eu percebo que eu estou diante de uma pessoa assim. Porque, na verdade, o nosso papel, naturalmente, não é o específico do que um psicólogo. Nós não somos formados para isso, mas como nós atendemos e com a experiência... Com certeza. Sabemos o que se pode e o que não se pode. Com certeza. E dos conselhos que uma advogada tem que é procurar um terapeuta específico. Com certeza. E é exatamente isso a ideia que a gente tem para poder auxiliar. Que, pasme, para mim é uma coisa assim, assustadora, com tanta modernidade, com tanta diversidade que o mundo tem, em jovens com menos de 30 anos, de 25 anos, cometerem, os jovens nascidos no ano 2000. É triste. Terem isso daí, acontecerem isso daí ainda. Só que está acontecendo muito mais do que a gente imagina, porque hoje ele tem acesso. Antigamente as coisas aconteciam, ficavam em silêncio, as pessoas não se separavam, as pessoas tinham medo, então as mulheres tinham medo, as mulheres não falavam, as mulheres não trabalhavam, hoje elas trabalham, têm independência. E quando acontece uma coisa dessa, pra gente é espantoso mesmo, choca, porque fala, não é possível. Então, e nós temos uma régua, que é uma régua mesmo, o violenciômetro, você já deve ter visto, ter ouvido falar, e é importante a gente examinar, puxar, procurar
procurar na internet e tudo mais, que mostra, não sou eu, Vanessa Siqueira, que inventou isso, é um estudo mesmo, para perceber, para você poder analisar se você está ou não dentro de um relacionamento tóxico, abusivo e tudo mais. Então, assim, eu entendo que vale tanto para homem quanto para mulher, se o homem também perceber que está num relacionamento assim, lógico, ele não é abrangido pela Lei Maria da Penha, mas também não é legal para o homem estar dentro de um relacionamento assim, sofrendo violência, lógico. Então, tem que chegar a enxergar, identificar, não, estou realmente num relacionamento assim, para poder mudar, né, mudar as regras do jogo, colocar aquele carrinho no trilho, ou se não, sair. Enfim, esse é um tema sempre que a gente conversou sobre o que aconteceu agora, recentemente, mas de qualquer maneira é sempre um tema reflexível, e aqui nós tratamos o assunto como ele tem que ser tratado, com as perspectivas jurídicas e da sociedade. A ideia, não há aqui uma bandeira direcionada para lá, A, B, C. Exatamente. Nós tratamos a situação no todo, isso é muito importante, e a violência contra a mulher ela não para, tá? Como nós colocamos também, a violência entre casais também não para. Então, tudo tem que ser olhado, refletido, para que uma situação de estopim desse, e assustadora, como eu disse, as imagens, não aconteça mais. E por isso a gente vai continuar... dos mundos, a gente vai continuar trabalhando e falando, fazendo para as pessoas se conscientizarem. Alguém que está vendo um vídeo desse, está vendo um programa da TV, assim, eu não devo fazer isso. Sim. Quem sabe, né? Quem sabe a gente vai conscientizar. Estou realmente num relacionamento, deixa eu conversar com meu parceiro, minha parceira, para poder sair disso, que isso não é legal. E o final é trágico. Infelizmente, eu espero que essa comissão, ela, com o tempo, desapareça e vocês se direcionem para outra coisa. Com certeza. Infelizmente, ela existe porque existe a violência explícita contra a mulher. Quero te agradecer pela presença, Vanessa, por ter atendido o nosso chamado urgente. Sim. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, tá? Obrigada a todos e até mais.